Na Web Rádio Amparo, Amor Intercessor, com o Padre José Renan. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo, aqui quem está falando é o Padre José Renan. Estamos aqui em mais um programa Amor Intercessor. Desde já vamos suplicar ao Espírito Santo de Deus que venha em nosso auxílio para abrir os nossos corações, para que a palavra do Senhor neste dia venha penetrar os nossos ouvidos e assim frutificar no nosso interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23, e diz assim: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Bem, certamente deve ter causado muita dor ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo ao ouvir que é pelo dedo do demônio que ele realizava as obras do Pai. Tamanha ofensa esses acusavam, e ainda assim pediam um sinal. Como que a inveja, penetrando no coração, é capaz de fechar os olhos para as obras de Deus acontecendo? Isso é terrível. Por isso que ao final desse evangelho, Jesus falando que quem está ao seu favor recolhe com ele e quem não está dispersa, é que na vida de comunidade é assim também. A gente se coloca às vezes numa disputa, numa comparação uns com os outros, que ao invés de a gente arrebanhar almas para Deus, a gente dispersa mesmo, por causa da inveja. Ainda que a liturgia não fale propriamente disso, mas eu gostaria de comentar sobre esse ponto. Mas desde a primeira leitura a gente vê Deus provocando o coração para que fosse ouvido, O Salmo também fala disso. E quando os corações param de ouvir a Deus, não consegue mais perceber a sua presença. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão, e a conversão passa por essa purificação dos sentidos. É preciso mortificar aquilo que a gente consome, porque senão a gente não ouve a Deus. A gente fica ouvindo o nosso corpo, os nossos anseios. E daí, quando a gente se depara com a obra de Deus, a gente não consegue reconhecer mais, porque o nosso organismo espiritual se tornou insensível à graça de Deus. E como nós só percebemos a ação de Deus por ação da graça,
Se o nosso interior se tornar insensível à graça de Deus, como poderemos perceber a Deus? O Evangelho começa com Jesus curando, da ação diabólica, um homem que estava mudo. Bastou retirar o demônio que o homem começou a falar. Pois bem, o tempo da Quaresma é também o tempo de, através das penitências e purificações, o Senhor retirar esse demônio mudo que nos impede de evangelizar, nos retirar desse silêncio, que não é um silêncio virtuoso, mas é um silêncio preguiçoso. A nossa boca se abre para falar das coisas do mundo, para vivenciar quase que sem limite aquilo que a vida nos proporciona. Mas os nossos lábios interiores estão fechados para anunciar as maravilhas do Senhor. Então, essa purificação interior precisa acontecer para que o motivo pelo qual eu e você existimos, que é conhecer, amar e servir a Deus, possa acontecer de fato nos dias de hoje. Então, sem medo, nos lancemos ainda nessa caminhada quaresmal, suplicando que o Senhor realize a sua obra em nós e venha nos purificar. Amém? Agora nós vamos dar um intervalo e no próximo bloco vamos voltar com mais uma catequese sobre São José. Então não saia daí não, que a gente volta já já. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Olá, estamos de volta com o nosso programa Amor Intercessor. Se você chegou agora, quem está falando aqui é o Padre José Renan e vamos fazer
uma brevíssima catequese sobre São José. Eu não sei se você parou já para considerar, mas depois do batismo de Jesus, movido pelo Espírito Santo, Jesus vai para o deserto, e lá no deserto ele é tentado. Já parou para considerar que não se fala que Jesus sofreu tentação do demônio no período dos 30 anos da vida dele, em Nazaré? Ele sofreu perigos, tanto que Herodes queria matá-lo, e ele teve que fugir, ainda muito bebezinho, com Nossa Senhora e São José para o Egito. Ok, mas não se fala de tentação. Só vai falar da tentação após o batismo, quando ele está lá no deserto. O que leva-nos à reflexão acerca do título que São José recebe na ladainha que você certamente já rezou, que é São José, terror dos demônios. A barreira que São José fez em volta de Jesus, para que o Verbo encarnado crescesse até cumprir a sua missão, ou iniciar a sua missão enquanto Messias, é algo maravilhoso. Deus ornou a alma de São José com graças especiais para que ele pudesse ser o chefe, o pai, o esposo e, sobretudo, o guarda do Redentor. Então Jesus foi de fato guardado por São José, de modo que o mal não adentrou naquela casa e nem tampouco infligiu nada contra o menino. Enquanto Jesus era frágil, o mal não tocou, ele não foi humilhado, ele não sofreu nenhum tipo de dor em seu corpo por causa dessa presença josefina. Quando começa a missão de Jesus, portanto ali no batismo, São José não é mais citado. Prova disso é quando Jesus volta a Nazaré, na sinagoga, São José é lembrado, mas ele não é citado como alguém presente ali. Se fosse, teríamos a primeira fala de São José em toda a Sagrada Escritura, mas não é o caso. Quando ele está na sinagoga de Nazaré, os próprios começam a falar assim: não é ele o filho do carpinteiro? Se São José estivesse presente, jamais falariam em terceira pessoa, como uma lembrança, Não é ele o filho do carpinteiro, mas sim falaria: José, o que é isso que teu filho está dizendo? Entende? Mas não é citado desse modo. Então é porque São José já estava morto, já havia feito a Páscoa dele. Então é interessante que é só depois da Páscoa de São José que as tentações acontecem com Jesus e que também males maiores começam a acontecer através da perseguição dos mestres da lei, dos fariseus, saduceus, etc. É muito interessante. Agora, é sinal para nós. São José não é foi barreira só do Cristo, para o Cristo, para que o mal não adentrasse e não lhe ferisse. Ele é terror dos demônios também para nós, pois que ele é barreira de graça e também nos protege das ações diabólicas, pois Cristo precisa crescer no nosso interior. Então peçamos a São José, sobretudo na hora da missa, Na hora da missa, quando você estiver se aproximando da Eucaristia, peça a São José para que ele faça uma barreira em volta da sua alma, a fim de que as distrações não cheguem, a fim de que você realize uma comunhão agradável à Santíssima Trindade, para que nenhuma tentação impura, nenhum pensamento impuro venha roubar a sua atenção e lhe agitar. É importante suplicar a São José nessa hora, que é a hora mais importante da nossa união com Cristo, que é a hora da comunhão. Então peça: São José, terror dos demônios, valei-me. São José, terror dos demônios, colocai firme a vossa guarda com os vossos santos anjos, para que nenhum mal venha a me atingir e a roubar o meu coração, de Jesus. Então que você possa, dia após dia, sobretudo na Santa Missa, suplicar essa ação de São José, e quem fizer isso de forma perseverante vai notar um grande crescimento espiritual, pois que assim como Cristo cresceu em Nazaré,
estatura e graça diante de Deus e dos homens, também a nossa alma diante de São José vai crescer se ele tiver sobre nós o seu patrocínio. Amém? Então, vamos encerrar esse dia de hoje. Vou dar a bênção a cada um de vocês que esteve aqui na nossa audiência, a fim de que seja um dia especialíssimo. Hoje, às 19 horas, já vou fazer a propaganda, nós temos o Retiro Quaresmal. Nesse retiro, nós estamos meditando durante esse primeiro ponto, esse primeiro passo dessa caminhada quaresmal, os passos de São José. Ele tem sido o nosso modelo. Então, se você não acompanhou do Retiro Quaresmal, acompanha hoje à noite, às 19 horas, todos os dias da Quaresma está tendo essas meditações. Então, não perca a oportunidade. Tá? É comigo também. Eu estarei unido mais tarde para fazer essa meditação junto com vocês. Tá certo? O período da Quaresma é um período maravilhoso para o crescimento espiritual. Então, não percamos a grande oportunidade que o céu nos envia. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e dos vossos santos anjos da guarda, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.